voltando aqui a visão e a explicação correta sobre esse debate com o doutor, teólogo, o sabe mais que o magistério, Lucas Banzori. Mas o fato é, como os imortalistas evangélicos, eles estão apegados à doutrina do inferno eterno, então eles não podem reconhecer que esse texto aqui está falando do inferno. Só que aí tem um problema, né? Porque se esse texto não está falando do inferno, porque diz que vai sair dali depois que pagar o último centavo, e o purgatório não existe, então de qual lugar está falando? Aí eles são obrigados a concluir que está falando apenas de uma coisa terrena mesmo, aqui nessa vida, quando claramente não é isso que o texto está falando. Então veja como que na nossa teologia nicolassuísta, esse texto é perfeitamente incompreensível. Só que eles acabam se embaralhando nesse texto porque eles estão apegados a uma doutrina herética da imortalidade da alma que é completamente antibíblica. Inclusive, se a gente vai no texto paralelo ali do Mateus 5, que é justamente aquele que eu citei agora há pouco, de Mateus 18, esse conceito vai ficar ainda mais claro, porque a gente vai ver aqui claramente que esse servo era um servo mau, ou seja, um servo ímpio, não era uma pessoa salva, e ainda por cima o texto vai se referir a ele. Por isso, se arrepender e se confessar. Como servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou, você também não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, e irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Aí a gente pergunta, né, será que na teologia católica atual, na doutrina católica medieval, realmente, o purgatório era isso mesmo, né? Era torturadores ali, torturando os pobres coitados ali, né, como se fosse um inferno, só que temporário. Só que na doutrina católica atual, o purgatório nem mesmo é o lugar. Ou seja, não tem ninguém torturando ali, ninguém, né? Então é só um estado de espírito, estado de alma, né? Não, quem falou isso aí? O fogo purificador que corrói a alma, vai comendo assim, vai ardendo a alma. É um sofrimento também, pô. Oi, nego. Bom dia. É simples entender isso. Só você pegar as beatas que teve a visão do purgatório, você vai ver o sofrimento. Disse no momento aí do debate. Então aqui claramente tá falando do inferno mesmo, não tá falando do purgatório. Porque ali tá falando de uma pessoa que é um servo mau, e inclusive a expressão servo mau, sempre quando Jesus usa essa expressão servo mau, tem várias parábolas onde ele usa essa expressão. Ele tá usando aqui esse texto, que ele não usa a Bíblia, né? O negócio dele é computador. Mateus 18. Olha só, 18. Olha só. Mateus 18, 32. Então o Senhor o chamou e lhe disse, servo mau, eu te perdoei, ó, toda a dívida, porque me suplicaste, ó. Esse servo mau, ele foi perdoado toda a sua dívida. E ele não se compadeceu de outro servo que estava devendo ele. Colocou esse servo em prisão. Aí o servo, o que perdoou toda a dívida, ficou sabendo o que aconteceu. Cara, eu usei de misericórdia com você porque você não usou de misericórdia com seu irmão. Aí esse rei, que é o próprio Deus, colocou esse que não perdoou ali numa prisão até que pagasse toda a dívida. Porque não teve compaixão do seu amigo que devia a ele. O texto é simples, entender isso, ó. Então, o Senhor o chamou, ele disse, servo mau, eu te perdoei toda a dívida, ó. O termo perdão que é muito interessante, pô. Em Mateus 5 ali também fala, 25, 26. Deixa lá a tua oferta diante do altar e se reconcilia com seu irmão. O perdão, cara. Não deverias também tu compadecer-te de teu companheiro, ó, de serviço, como eu tive piedade de ti, ó. E o Senhor encolerizado, caralho, que ficou encolerizado, porque ele perdoou. Mas na verdade ele não se arrependeu. Perdoou. Por isso que a misericórdia triunfará sobre o julgamento, cara. Ó, então, ó, o Senhor, então, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Olha só, São Tiago deixa bem claro isso aqui, Tiago 2, ó. 2. Ó. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfará sobre o julgamento, ó. É só. Mateus. Ó como encaixa, como uma luva, ó.
Você está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ó, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E só então, vem e faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda, para que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministério e seja posto uma prisão. Em verdade eu vos digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Olha só que interessante. Eu vou ali, João 20, 21, 23. A quem perdoar, será perdoado. A quem retiver, será retido. Vou ali e me arrependo diante do sacerdote. Se eu morrer, eu vou para a glória, cara. Porque eu me arrependi. Olha só, cara. Os caras querem defender tanto essa tese de purgatório que não existe, mas esquece o termo que Jesus Cristo usa, o perdão. Para evitar tudo isso aí, cara. Onde ele usa essa expressão é para falar de uma pessoa condenada, uma pessoa ímpia. Inclusive tem outro texto onde depois eu que não uso o servo mau, o servo ímpio, ele é lançado na fornalha ardente onde há choro e ranger de dentes. Claro que isso aí não está falando do purgatório, até os católicos sabem disso. Ele está falando do inferno. E a mesma expressão que é usada aqui, servo mau, para alguém que é torturado depois da morte. Então, claramente, não está falando do purgatório, está falando do inferno mesmo. E aí vai continuar. Assim também eles fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não... O inferno não tem como sair, cara. O purgatório você vai pagar pelo... Vai ser ali sendo purificado. Um sofrimento. Mas não é um sofrimento eterno. É um sofrimento temporário. O inferno é um sofrimento eterno. Perdoar de coração ao seu irmão. Agora, será que você ter o perdão, você não perdoar, é pecado meramente venial? Não, o próprio Jesus está dizendo isso claramente, que não é o caso. Então não está falando de um tipo de pecado que é purgado pelo purgatório, ou seja, que a pessoa pode se purificar. Olha só, ele está tentando manobrar aqui, mas não tem como. Pô. Quem conhece Bíblia não cai nisso aí, ó. Você pega em Tiago não, João 5. Diz assim, ó, se alguém ver teu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, ó, e Deus lhe dará vida. Ó. Por exemplo, cometi um pecado que não leva à morte, eu rezo por esse. Para ele se arrepender, para ele se confessar, tal, se arrepender. E há pecado que conduz à morte. Que pecado é esse? Eu morri num pecado venial. Fui morto, sepultado, enterrado. Certo? Eu vou pagar essas transgressões. Mas é pecado que não leva para o inferno. De alguma maneira eu serei salvo. Vamos dizer lá em 1 Coríntios 3, 14 e 15. Serei salvo através de alguma maneira. Através de um fogo. Esse fogo a gente não vai saber, cara. Os pais da igreja interpretam como fogo purificador. Purifica, é um fogo que lava a alma. Tem sofrimento, pô. O inferno é um fogo que vai devorar, que não tem como, cara. É sofrimento. Eterno. Olha só. Isso para aquele que não pecar para a morte, ó. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse, ó. Toda iniquidade e pecado já há pecado, mas há pecado que não leva à morte, pô. É simples entender isso. Tá explícito na escritura, cara. Simples entender isso. Olha só, cara. Deus ainda dá um boi para você. A misericórdia triunfa, pô. Aqui, ó. Mistério da cruz, cara. Purgado pelo purgatório, ou seja, que a pessoa pode se purificar no purgatório para depois ir para o céu. Claramente está falando de um tipo de pecado que não tem perdão, ou seja, que a pessoa... O cara tá fazendo um vídeo, o cara não acredita na oportunidade da alma, pô. O cara morreu, acabou. Pro cara, pra nós esse vídeo aqui não interessa porque o cara não acredita. E mesmo assim ele tá fazendo vídeo. Vai pro inferno, não tem como evitar isso. Então o que a gente conclui nesse debate é que os dois estavam defendendo pontos de vista errados. Claro que no mérito... Lucas 16,
19 você vê ali, morre o rico, vai sepultado, vai para o inferno. Morre o pobre, é levado pelos anjos. Ali ambos têm a visão, pô. O rico está ali sendo atormentado, porque a sua vida, porque não teve arrependimento, porque não teve conversão, porque não teve etc. E o pobre só recebeu desgraça, sofrimento, etc. Simples, pô, entender isso, pô. Da discussão, o Juan estava certo, porque o purgatório de fato não existe. Aí, Mas quando ele... Claro que não existe. A palavra purgatório não existe na Bíblia. Claro que o Juan tá certo. Mas a palavra um fogo purificador tem na Escritura, que os pais da igreja interpretam como purgatório. O Juan venceu o debate, claro, venceu o debate, porque a palavra purgatório não existe. Também a palavra Santíssima Trindade não existe. Em Mateus 28:19 diz, Deus Pai, Deus Filhos, Espírito Santo. Quem desenvolveu esse dogma? A Santa Trindade, o magistério. Quem desenvolveu esse dogma do purgatório? A igreja. Então não tem como, pô. Ó, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia 325, o Concílio de Constantinopla em 381, o Concílio de Calcedônia 451, o Concílio de Efésios 431, demorou 4 concílios para definir de maneira firme o dogma da Santíssima Trindade. Entretanto, a maioria dos protestantes acredita, mas onde que tem a palavra Santíssima Trindade? Não tem a palavra. Não tem, partimos da Bíblia, mas tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mateus 28:19. Então, mas não aparece a palavra Trindade. Segunda coisa, doutores. Coisa onde está escrito na Bíblia. Quais são os livros inspirados na protestante, são 66, na católica são 33, mas não diz que são inspirados. Olha só que interessante. A igreja diz que são inspirados. Quem escolheu os livros inspirados da Bíblia foi a Igreja Católica, lá no Concílio de Cartago 393, São Jerônimo e o Papa Damas. Só lembrando, as pessoas, 4 evangelhos, Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, certo? Quem está escrito que foi Marcos que escreveu, São Mateus foi que escreveu, etc. Foi a igreja. Segunda coisa, Lucas Manzoli. Pensamento católico, esta é a doutrina da igreja, da Idade Média. O purgatório? Never. Mentira, embora a palavra purgatório, ela aparece a primeira vez no Concílio de Leão. Antes de haver a palavra, já existia aí. Fica para o problema. Aí fica essas acusações de pais ATL, esses protestantes, esses doutores e tal, esses mentirosos, esses debates que não levam nada a nada. Terceira coisa, essa doutrina é baseia em livro apócrifo, porque os protestantes, para negar os livros Macabeus, etc., segundo Macabeus, que não são inspirados, tal, etc., eles inventam isso aí. Como que eu sei que é mentira? Porque quando a igreja define o cano da Bíblia, lá no Concílio de Cartago, tinha um livro de Macabeus. Tem várias pregações protestantes falando sobre isso aí e tal, etc., como a gente vemos aí, degrinir na igreja, tal, etc., colocou esses livros no Concílio de Trento, certo? Mentiras. A igreja não colocou livro, não colocou, né? Esses livros, os protestantes dizem que a igreja colocou esses 7 livros e tal, etc. Não, prova purgatório. Por isso que os caras tiraram. O concílio de James ali. O concílio de... esqueci. É o concílio de James mesmo. Olha só. Lutero tirou o livro da Bíblia. Os irmãos protestantes precisam saber que Lutero chamou a carta de Tiago de espírita de palha, porque não acreditava, certo? Porque ia contra a sua doutrina, certo? Etc. Que já vamos aqui. Olha só. Santo Tomás de Aquino, degustando sobre Mateus 5, 25, 26 e 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Ó.
Santo Tomás de Aquino, ele debruçou nesse texto. Olha só. O Lucas Gonzalez sabe mais que o Santo Tomás de Aquino, sabe mais que Santo Agostinho, sabe mais que todos os pais da igreja. Ó o que Santo Tomás vai dizer, ó. Já mostrei na Bíblia, versículo bíblico. Vou mostrar agora aqui na patrística. Debruçando esse texto, ó. Pelas almas que estão no inferno, a gente não reza, porque já estão no céu, certo? Ó. Pelas almas que estão no céu, a gente não reza, porque já estão ressurretas, porque não precisa de oração, certo? Eles intercedem por nós, porque já estão no céu. Não precisa de oração. Já estão na glória. Pelos que estão no inferno, não adianta rezar. Elas já foram condenadas. Então, para que a igreja reza? Por aqueles que já estão nessa prisão, pagando até o último centavo. Qual é o nome dessa prisão? Purgatório, porque é o céu. Não é uma prisão, é a morada do eleito, né? Inferno, não pode. Inferno é a prisão, não tem como sair. Então, toda a tradição da igreja, desde Tertuliano 220, enxergou esse versículo como purgatório. Mateus 5, 25 e 26. Olha só, estou citando um cara que é doutor dos primeiros séculos. São Gregório Magno. Lá no ano 593, naquele livro chamado Diálogo, que ele escreveu, de Mateus 12, 31, 32. São Gregório Magno, nesse documento, Diálogo, ele coloca assim, baseando nesse texto, nós cremos que existe um fogo purificador. A palavra purgatório você não vai ver nunca na Escritura. Mas um fogo purificador, o mundo vindouro, etc. Irá ser salvo, mas passando através do fogo. Para as faltas leves no mundo vindouro, visto que quem blasfema contra o Espírito Santo não é perdoado nem nesse, nem no outro, logo que tem faltas leves, pode ser purificado no outro mundo. Existe o texto de São Gregório Magno, foi escrito no ano 593 da era cristã, explicando esse texto, dizendo que poderia ter faltas purificadas no outro mundo. Estou citando isso aqui porque 593, né? Lutero fez a reforma em 1517. Então, quase 100 anos antes de Lutero, um papa que já tinha escrito isso. Nossa, cara. É simples. Aí vem um jumento falar que eu não leio Bíblia. Que o mais tem aqui é Bíblia. Você quer uma para você? Eu te dou, só mandar o seu endereço aí. Eu mando a Bíblia para você, meu querido. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto.